com Francisco Brito, diretor do SAAI de Alagoinhas. Aliás, continua, né, o prefeito de Alagoinhas, Joaquim, garantiu a continuação do Francisco Brito, então ele continua diretor do SAAI. E eu dou o meu bom dia, Francisco Brito. Bom dia Caio, bom dia Gomes, todos aí da bancada, todos os ouvintes do programa Primeira Mão. É sempre uma satisfação estar com vocês. A satisfação é nossa. Aliás, o senhor, pela seriedade comprovada, continua à frente aí do SAAI de Alagoinhas. Eu fiquei bastante satisfeito, né, com a continuidade do trabalho. Até porque a gente sabe que o SAAI é uma das galinhas dos ovos de ouro, né? Aliás, sempre foram, né? Dos governos. Tinha gente que brigava, viu? Quem que vai controlar o SAAI? Tinha briga, rapaz, interna. E o Francisco Brito, que é servidor efetivo, né, do SAAI, continua lá, entendeu? Para tentar brecar esse negócio de interferência política em algo que é técnico. E a gente viu o que é que interferência política faz no SAAI, né? Quase quebram o SAAI. Mas felizmente, e o Gomes tem dedo nisso, né? Porque salvou o SAAI, né, da boca rota, iniciou o processo, depois veio a Gal e agora o Francisco Brito. E a gente fica satisfeito, Francisco, de que o SAAI está tendo, inclusive, verba, tendo emenda, alguma coisa, algum dinheiro, para fazer intervenções na cidade de Alagoinhas com relação, né, a abastecimento de água e também esgotamento sanitário, né? Que o SAAI tem a ver com isso também, né, Francisco? É verdade, Caio. E eu deixo aqui também, né, a minha gratidão pelas palavras. E realmente o SAAI, ele vem no momento, né, apesar do ano 2020 ter sido um ano muito difícil, no que diz respeito à própria pandemia, e houve sim uma queda na arrecadação, mas isso não nos impediu de avançar com alguns investimentos, né? Perfuramos, só para dar um exemplo, acabamos de concluir a perfuração de um poço ali na região de Sucupira, né? Vamos inaugurar o sistema nos próximos dias, né? É algo que vai beneficiar toda aquela região de quilômetro 18, quilômetro 19 e adjacências. No ano passado, nós conseguimos fazer em torno de 10 quilômetros de extensão de rede, né? Ou seja, melhoria no abastecimento de água. Melhoramos o abastecimento em diversas regiões, exemplo de Alagoinhas 4 e Campo Belo, onde aumentamos em 33% a capacidade, né? E outras regiões também. E neste momento, né, o que está no centro da questão, e eu vim falar principalmente sobre essa nossa intervenção no centro da cidade. É uma obra, né, do Avançar Cidades, é um convênio com o governo federal, é uma obra, a maior obra de esgotamento sanitário da história de Alagoinhas, né? Essa obra que veio passando ali por Nova República, né, Marechal Floriano, e ontem especificamente nós cruzamos ali a Rua Manuel Vitorino, né? A Rua Manuel Vitorino, próximo ao Tamarineiro. Tivemos o cuidado nesse primeiro momento de fazer essa travessia à noite, né, para não prejudicar o trânsito hoje pela manhã, e vamos passar sim esses dias, e aí temos o dever de informar a população, massificar essa informação, né? Vamos passar pela rua Alcindo de Camargo, Rodrigues Lima, Joana Angélica, a rua Milton Ornelas, até chegar ali na rua Senador Lorival Batista, onde teremos uma estação elevatória. Quer dizer, essa obra da Avançar Cidade saiu da Nova República, não é isso? E vai parar lá na Lorival Batista, rapaz. Cruzou a cidade essa obra. Esse trecho, porque a obra mesmo vai até a estação nossa lá em Narandiba. É uma obra que vai literalmente cruzar a cidade. Alagoinhas hoje, Francisco, tem quantos por cento aí que é beneficiado com esgotamento sanitário, com o serviço de esgoto? Olha, nós temos em torno de 12%, né, que é muito pouco para uma cidade do porte de Alagoinhas, e a perspectiva ao final dessa obra é chegarmos a 35%, 36%. Né, ou seja, vamos triplicar
a nossa capacidade de esgotamento sanitário em Alagoinhas. Lembrando que esgotamento sanitário, falar de esgotamento é falar de saúde, né? Falar de saúde porque quando você previne, há uma estimativa de que a cada real investido em esgotamento equivaleria a R$ 3 economizado em saúde. Gomes está na linha com a gente também, participando aqui do programa em home office, mas eu vou deixar o Gomes também falar um pouquinho com o Francisco, né, Gomes? Ok, Caio. Francisco, bom dia. Parabéns pela recondução ao cargo, que é muito espinhoso, mas também traz muita realização pessoal, né? Muita sorte a você no desenvolvimento de suas atividades. E eu, Caio, confesso, e não sou modesto nisso, que eu tive a felicidade de, dentre outros, descobrir o talentos em várias áreas do SAAI, né? Que possui um corpo técnico altamente qualificado e por isso conseguiu, em momentos de muita dificuldade, superar as suas adversidades. E o Francisco é um desses talentos, é uma pessoa que eu conceituo como sério, não é? E a felicidade que eu tenho, Francisco, foi a de colocar você em um cargo e nunca na atribuição do cargo que eu já tive igual ao seu, eu me dirigi a você como subordinado para lhe pedir principalmente favores que às vezes o gestor pede ao subordinado e que não deve se pedir. Então, eu sou muito feliz por isso e hoje, quando vejo você exercendo essas funções, quando eu vejo o resultado surgindo aí, acontecendo, eu fico muito feliz por isso, viu? E a pergunta é a seguinte, né? Qual a previsão de duração, né, das diversas etapas desse processo e quais são essas etapas? Se você tem isso na cabeça, porque eu sei que apesar da pergunta ter sido pequena, mas ela requer uma série de busca, né, dentro do projeto. Eu não sei se nesse momento você tem todas essas respostas. Pois não, é um prazer enorme, Bruno, sempre falar contigo. Realmente nós, né, trabalhamos ali juntos na sua passagem pelo SAAI, que foi uma passagem curta, mas que deixou muitas saudades. E como o Caio já colocou aí, o início de um grande trabalho, né, que eu tenho a honra hoje de dar prosseguimento, né, realmente corroboro todas as suas palavras no sentido da sua seriedade e estamos também, né, seguindo essa mesma linha, né. Com relação ao cronograma das ações, nós estamos atuando, né, em algumas frentes. Estamos atuando também hoje, essa mesma obra, na região de Vila Paraíso, né, ali nas imediações do 2 de julho, e mais especificamente no centro, nós temos uma previsão, né, de até 28 de fevereiro concluir as etapas. Agora é importante salientar que a nossa ação, nós abrimos, né, e fechamos, ou seja, a cidade ela não vai ficar, claro que por um momento ali, na abertura da vala para a colocação da tubulação, né? Mas logo imediatamente a gente concluindo determinado trecho, fecha, faz a recomposição e segue adiante, né? Quero deixar registrado também a positiva intervenção do prefeito num sentido de programarmos estrategicamente essa ação para esse mês de janeiro, né? A ação estava prevista inicialmente para o final do ano, mas houve uma preocupação. E aí eu por justiça, eu preciso fazer menção à figura do prefeito, porque ele precisa se preocupar com tudo. E final de ano seria muito complicado pela questão dos festejos, né? Esse ano foi um ano que o comércio sofreu tanto, então houve essa estratégia, né? Essa ação no centro, nesse período inicial do ano, que é um período um pouco mais frio, vamos dizer assim, a atividade comercial, foi pensada também para não prejudicar os festejos, né? E, portanto, a atividade comercial no final do ano. O cronograma, ele começa, como eu já disse, né? Já passamos pela Rua Alex Alencar, atravessamos ontem à noite a Manuel Vitorino, estamos subindo hoje, né, e provavelmente aí no decorrer dessa semana, até o dia 15, já estaremos na Alcindo de Camargo, né, e passando
a partir de então para Rodrigues Lima, né? Até o dia 5 de fevereiro, concluindo a Rodrigues Lima, até o dia 15 a rua Joana Angélica, depois passando pela rua Milton Ornelas, né, que é a rua do banco ali, e desembocando no final do mês na rua Lorival Batista. Esse é o cronograma, a expectativa, né? Agora, Francisco, a gente entrevistou recentemente a Maria das Graças, que ela também foi diretora do SAAI, inclusive você sucedeu a ela. E ela falava também dessa questão, né, das ligações, né, que o povo faz clandestinas, né, e jogando esgoto na rede de drenagem, né, de nossa cidade. Esgoto é uma coisa, rede de esgoto é uma coisa, rede de drenagem é outra. Mas aqui em Alagoinhas, né, tem essas ligações clandestinas. O SAAI está tomando algum posicionamento com relação a isso? A gente sabe que é uma ação um pouco complicada, né? Porque a gente não sabe também como é que vai ser a reação, né, do sujeito que fez ali o gato, aquela coisa toda, né? Uma espécie de gato, né? Uma ligação clandestina e irregular. O SAAI está tomando posicionamento com relação a isso, agora aí com essa obra da Avançar Cidades, né? Vai haver uma intensificação desse trabalho? É uma excelente pergunta e realmente a informação de Gal, a quem eu deixo um abraço também, uma grande amiga, é pertinente, né? E as ações do SAAI, veja só, o SAAI ele pode, né? É fato que você fazer ligação de esgoto em rede de drenagem é um erro, né? Sujeito inclusive a multa e a suspensão da própria ligação, né? Mas existem problemas na cidade que são da sua própria estrutura. Para que se tenha uma ideia, a população saiba disso, nós não temos rede de esgoto no centro da cidade, né? Não temos rede de esgoto no centro da cidade. Então, é um problema e aí que requer muita sabedoria na sua resolução, né? Inclusive, existe o pensamento e a intenção de, no futuro, nós trazermos soluções para o esgotamento do centro da cidade a partir desse interceptor que nós estamos passando agora, né? Então, os casos, eles são avaliados ponto a ponto, né? Eu não diria que hoje que nós temos sequer condição de resolver imediatamente, por exemplo, o problema do centro, né? Mas, via de regra, as ligações clandestinas, elas devem ser e são, via de regra, notificadas, autuadas e, inclusive, feita a suspensão e regularização. O principal é regularizar, né? Nossa intenção é sempre ter o nosso usuário como parceiro e orientando. Nós temos uma assessoria de integração comunitária muito boa e para dar as devidas orientações e fazer os ajustes, né? Mas já existe projeto para rede de esgoto ali no centro da cidade, pelo menos? É algo muito complexo, né? Existe sim um pensamento, existe. Como é que eu vou explicar? É como se nós estivéssemos hoje construindo uma casa com estrutura para no futuro virar um prédio, sabe? Estou entendendo. Então, futuramente, com investimentos, né, nós podemos fazer, sim. Existe já esse pensamento, vamos dizer, de no futuro, claro, aí deixando muito claro que é algo complexo, é algo caro, mas que se fará necessário, sim, nós buscarmos, tão logo concluída essa parte, buscarmos os recursos para pensar nisso e fazer isso, sim. O Francisco tem um ouvinte aqui, nossa, às vezes um internauta, pelo Facebook, a Eli Santos, está dizendo o seguinte, fazendo uma indagação. E o Rio Catu morreu mesmo? Com essas obras avançando, os dejetos serão direcionados para o leito do Rio Catu? Não. Pronto, a pergunta tem relação com o que nós estamos falando. Isso. O SAAI, ele não lança esgoto no rio, né? O esgoto será lançado na nossa estação de tratamento lá em Narandiba, né?
Então é agora, o contrário, né? Quer se evitar que justamente esse esgoto vá para o Rio Catu, né? Que vá para o tratamento lá na Naranjinha. Exatamente. E no futuro, com o aporte de recursos, né? A intenção é revitalizar o Rio Catu e não matar. Lembrando que o SAAI não lança esgoto no rio, mas as cidades no geral, é um problema que não é de Alagoinhas, é do Brasil, né? As cidades cresceram de forma desordenada e muita gente lança esgoto em rede de drenagem. Por isso a poluição. O Gomes, pergunta? Não, a pergunta que você fez para o Francisco, até para ajudar, primeiro você tem que queimar algumas etapas, e eles está queimando no bom sentido, ou seja, cumprindo algumas etapas, e outras virão, como ele disse, né? E você fazer investimento nessa área é caro, é caríssimo, então você tem que fazer isso com recursos, principalmente do governo federal. Como a cidade tem algumas dificuldades em várias áreas, está cumprindo, né, uma delas, que com esse trabalho estão fazendo, e, consequentemente, depois dessas etapas virão outra, porque o trabalho de saneamento, Caio, no geral, ele deverá vir a curto, médio e longo prazo. Vai ser um trabalho que, durante uma parcela muito grande do tempo, vai estar se fazendo. Quando você fechar uma etapa, pelo crescimento da própria cidade, você acaba precisando de recursos para fazer outras. E a gente espera que haja sempre o bom senso na escolha de gestores, né, para dirigir a instituição. Você vê que o Francisco fala fácil, não enrola, fala muito clara, a linguagem que a gente gosta de ouvir, e é bom que se trabalhe também, né, para que se tenha futuramente, Francisco, uma forma de comunicação com o contribuinte, né, com aquele usuário, vamos dizer, no caso do SAAI, para que ele tenha essas informações mensalmente. Claro que além de você fazer entrevistas que possam elucidar e tirar dúvida a respeito dos principais problemas, porque tem um ditado popular, viu, Caio? Às vezes você tem um assessor qualificado para dar as informações, mas o usuário, o contribuinte, não quer esse assessor qualificado. Ele diz, não, eu não quero falar com Santos, eu quero falar com Deus. E aí procura o Francisco, que acaba sendo ruim, por um lado, porque as demandas que o cargo traz naturalmente para o Francisco são muito grandes, e às vezes ele não tem o tempo, porque basicamente quando se faz encontros, né, com representação do SAAI, geralmente quem quer esses encontros não quer que você mande um assessor, por mais qualificação que ele tenha, você quer justamente o gestor. Então, nesse aspecto, o Francisco não tem tanta dificuldade, porque fala de uma forma muito clara, e eu desejo sorte a ele daqui para frente, que ele continue estabelecendo sempre esse canal de diálogo com a sociedade, que saiba encarar de frente as críticas, porque você tem as críticas em função de tentar ajudá-lo no trabalho, e tem as críticas também da mal intencionados que tentam trabalhar para desqualificar quem às vezes está fazendo um bom trabalho. E a gente deixa aqui, por final, aquela ideia, aquela lembrança, que não se atira pedra em árvores que não dão frutos. Então, parabéns, Francisco, pelo seu trabalho, e obrigado, né, pelo respeito, pela consideração. Pode ter certeza que isso é recíproco, né? E se em algum momento você precisar dos meus conhecimentos, pode contar comigo também, que eles, enquanto eu viver, vão estar sempre à disposição da cidade em todas as áreas. Ô Gomes, você me fez lembrar da época em que o pagamento das contas do SAAI eram feitas no próprio SAAI. Você falou... Rapaz, era uma confusão. Você falando aí que o pessoal prefere falar com Deus e não com o santo. Rapaz, a primeira vez que eu fui pagar uma conta de água, eu tomei um susto. Eu nunca vi um negócio daquele. Olha, talvez tenha sido a melhor coisa que fizeram na história do SAAI, foi ter criado aquele posto de atendimento ali no centro da cidade, porque era uma confusão, rapaz. Lá no SAAI para pagamento de conta, o pessoal contestando e querendo bater nas atendentes. Chama o diretor, quero conversar com o diretor. Rapaz, uma confusão danada. Agora deu mais tranquilidade para os funcionários do SAAI, né, trabalharem. E bater no diretor da altura do Francisco também, vemos e convenhamos. Apesar da educação dele, o sujeito olha do lado, é igual você, um jogador de futebol. Quando o Daronco dá um cartão que ele se chateia, ele olha por braço do Daronco e ele fica por lá, né? Então, o Francisco também, com o biotipo que ele tem, de qualquer forma, o contribuinte pensa duas vezes antes de maltratá-lo.
Mas, Francisco, obrigado, viu, por sua entrevista hoje aqui no programa, pelas declarações, pelas informações, né, e por estar aí se disponibilizando para informar a população as intervenções que serão feitas na cidade, para não serem pegas de surpresa, né? É verdade. Eu agradeço sempre a forma cortês que sou tratado. Agradeço a vocês de coração. Estou sempre à disposição da população, né? Claro que dada a quantidade das atribuições, a gente não consegue atender pessoalmente a todos, mas eu penso que aqui, usando bem esse espaço aberto por vocês, a gente está mais perto da população, que é quem realmente carece e merece a nossa prestação de contas, né? Então eu agradeço muito o espaço, estou sempre à disposição e também parabenizo vocês pelo excelente trabalho que têm feito em prol da população de Alagoas. Obrigado, Francisco. 6